Tinha gente que não gostava muito dessa história, achava que era simplesmente pegar o conteúdo da televisão, postar nas redes sociais. Que é das ilhas de alienação eleitoral, que são pessoas conscientes politicamente, que estão abertas a receber conteúdos políticos, mas que não são alcançadas. É o discurso dos marqueteiros com quem eu aprendi há 30 anos. O que a gente via era que naquela época, sim, você tinha controle, porque era TV, rádio, jornal, outdoor, comício, grana na rua, e agora você tem muitas outras variáveis. Começando mais uma edição do Boca de Urna Podcast, e dessa vez a gente começa com Fernanda Camargos, que já fez a palestra aqui no Compol. Estamos gravando no primeiro dia do Compol, e Fernanda é uma das poucas que já fez 2 palestras este ano no Compol, porque eu tive o prazer, a honra de assistir uma palestra dela também na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, inclusive super divertida, super engraçada. E aí, Fernanda, se apresenta para a galera aqui do nosso Boca de Urna. Aqui é o único lugar que pode Boca de Urna, é no nosso podcast. Eu fico muito feliz, porque eu sempre quis fazer Boca de Urna, então chegou a minha vez. Mas agradeço muito pelo convite. Eu sou publicitária, estrategista, trabalho na área digital há alguns anos, não vou falar quantos para não entregar a idade, mas venho trabalhando nessa área de consultoria política, campanhas, faço campanha desde 2017 e já passei aí por diversos cargos eletivos nesse desafio de eleger os nossos players. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vem falando, tanto na palestra de ontem da Assembleia, quanto também hoje aqui no primeiro dia do Compol. Fernanda, a gente fala muito, quando a gente está conversando com os políticos, a gente fala muito sobre essa questão de nicho, que tem um político do nicho tal, tem um político do nicho tal, bandeiras, causas, segmentos, áreas geográficas que o político domina. A gente teve um avanço nos últimos anos em que o nosso mercado também está começando a estabelecer certos nichos. Eu me lembro que há alguns anos atrás, quando a gente falava na campanha ter uma estratégia mais para o tradicional e uma estratégia para o digital, tinha gente que não gostava muito dessa história, achava que era simplesmente pegar o conteúdo da televisão, postar nas redes sociais, e você está avançando nisso numa perspectiva em que você hoje trabalha para um nicho específico, e eu queria que você falasse sobre esse trabalho. Bacana. Uma das frentes que a gente atua desde 2022, que foi na campanha do presidente Lula, é o segmento evangélico, principalmente no âmbito digital. A gente percebeu ali em 22 que a gente tinha uma polarização muito extrema e que a disputa do voto a voto também passaria pelo espectro religioso. E aí, vindo disso, convidada pelo Paulo Oyola, da Base Lab, fiz essa coordenação de digital e lá a gente começou a trabalhar formas de pesquisar, de identificar, de localizar, de georreferenciar esse público e fazer estratégias como a gente faz para mulheres, enfim, para tudo que a gente tem de nicho dentro da comunicação política. Porque também é o recorte público. E aí a grande diferença foi que em 24, quando a gente chegou em São Paulo para fazer bolos, a gente entendeu que precisava aprofundar mais essa estratégia. Então a gente conseguiu trabalhar linguagem, a gente conseguiu trabalhar canais. Então a grande diferença, falar assim, tá, qual a grande diferença do que você faz para o que todo mundo faz? Não é só sobre o que eu faço, é sobre o momento. E um pouco também do destaque do segmento religioso dentro da sociedade como um todo, que a gente vem crescendo aí dentro dessa divisão religiosa. Sim. Então, a grande diferença é a gente entender como o público evangélico consome conteúdo, que conteúdo ele consome, em que momento ele é impactado pelos conteúdos. E aí não é sobre adaptar o candidato, até brinquei com passar o raio evangelizador no candidato e ele virar ali um player evangélico, e sim de trabalhar aqueles canais e os formatos para conseguir quebrar a barreira inicial, para que eles possam entregar sua mensagem e esse eleitor evangélico ou, enfim, cristão consiga transpassar algum preconceito inicial e possa ouvir a mensagem. Uma coisa que eu vi que você fez na campanha de bolos no ano passado, que eu achei muito interessante, foi uma espécie de uma releitura. Na verdade, não foi uma releitura, você zerou, resetou a identidade visual para trabalhar para o seu segmento. E eu acredito que é muito interessante para a galera que está assistindo o podcast, que são pessoas de todo o Brasil e que ou estão aqui ou assistem esses conteúdos para referenciar o que eles estão fazendo. Então, na campanha, existia uma identidade visual e para trabalhar para um determinado segmento, vocês criaram uma outra identidade visual.
Então, é possível você ter uma campanha, por exemplo, que tem identidades visuais diferentes, cores diferentes, slogans diferentes, conceitos diferentes, quando você trabalha nessa linha de segmentação de eleitorado? Sim, é possível e principalmente quando você coloca energia para construir um novo canal, que foi o que eu fiz. Eu não usei o canal oficial da campanha Sim. que saía todo tipo de conteúdo. Eu criei um canal para falar com o público evangélico baseado em estudos linguísticos, imagéticos, e nesse canal a gente postava os nossos conteúdos com a nossa identidade e apresentava o candidato da forma que a gente achava que tinha mais entrada junto a esse público. Então, desde o Lula a gente vê isso. Antes era, vamos colocar um conteúdo evangélico dentro de uma grade normal, aberta, para ver se alguém gosta, para ver se pega alguém. Desde Lula, principalmente eu trago aqui a leitura progressista, né? Foram as duas campanhas que me contrataram. A gente vem tendo esse peso. As campanhas têm criado canais, não é mais só conteúdo, é Sim. canal e conteúdo. Então isso mostra o tamanho da velha lógica importância. do meio e mensagem. Exatamente. Não adianta a gente jogar lá no meio de um tanto de conteúdo que não tem nada a ver, porque ele vai se perder e a gente não vai conseguir alcançar o resultado. Isso. Eu falei sobre isso porque às vezes a gente tem muito essa lógica, principalmente quando a gente chega nesses mercados mais afastados, nessas cidades menores, existe muito essa lógica de que assim, e tem que ser assim. Tem que ser uma cor, tem que ser uma identidade, tem que ser isso. E aí, às vezes, você tem uma campanha que está se comunicando com um público que não consegue se conectar com aquela mensagem só porque alguém disse que aquela mensagem tem que ser unificada. E aí eu queria que você falasse também o que é que você trouxe para o Compol desse ano. Você já fez sua palestra, o maior sucesso. E qual foi que você agregou para o evento aqui? Olha, o maior sucesso fica por conta do Emerson, tá? Mas é verdade, é verdade. A grande coisa é a seguinte, o nome da palestra é que eu não ganharia o voto da minha mãe. Eu achei. Olha, os dois títulos que eu achei mais interessantes foi o seu, Eu Não Ganharia o Voto da Minha Mãe, e a de Fabrício Moser, que colocou que roubou também a gente. É isso. É isso. Porque assim, quando eu tava fazendo campanha e tal, eu perguntei minha mãe, como é que você vai votar e tal, e ela, não sei, tô acompanhando a tua campanha aí em São Paulo, e minha mãe é de Belo Horizonte. Eu falei, mas você tem que me contar como é que tá aí. Sim. E ela falou, pô, não recebi nada de ninguém. E eu falei, como? A minha mãe mora a 6 quilômetros do centro da cidade, uma capital de quase 3 milhões de habitantes. E aí a gente começou a conversar e eu comecei a meio que entrevistá-la. E ali eu entendi o seguinte, a minha mãe é um lead. Ela tem WhatsApp. Sim. Ela sabe usar o WhatsApp, ela usa bem o WhatsApp. Só que a minha mãe tá meio atomizada, porque ela não tem rede social, então ela não é impactada por um anúncio chamando ela pro WhatsApp da campanha. Ela assiste Netflix, então ela não vê a propaganda eleitoral na TV. E ela não recebeu um panfleto. Ou seja, é um lead perdido. As pessoas acreditam, e o que você falou é muito correto, esse pragmatismo de tem que ser assim, esse combo TV, internet, matou a pau. Às vezes não é assim. A configuração da sociedade, ela é mutável, o tempo todo ela está mudando. Antes todo mundo estava na rede social, agora, se eu perguntar para você assim, você ficaria triste se você ficasse um mês sem rede social? Se não fosse pelo seu trabalho? Pô, eu ficaria muito feliz. Sim. Por quê? Porque eu quero descansar, eu tô Ficaria cansado. mais saudável. A gente ficaria muito mais feliz. Então, assim, as pessoas estão saindo da rede social. E aí a gente enxerga que tem pessoas, tem nichos. Isso acaba criando um conceito que eu criei, que eu trouxe, que é das ilhas de alienação eleitoral. Que são pessoas conscientes politicamente, que estão abertas a receber conteúdos políticos, mas que não são alcançadas. Então foi esse case da minha mãe, na verdade, né? Ou como os mineiros falam, esse caos da minha mãe, que eu trouxe para a gente poder pensar um pouco mais sobre olhar melhor para o eleitor, né? E não só pegar a fórmula e aplicá-la achando que todo mundo vai ser impactado. E uma última coisa que eu queria que você falasse, Fernanda, porque tudo isso que você está falando são estratégias que eu considero que são estratégias. Não é que elas são novas no sentido de que elas foram criadas agora, mas que você está validando todas elas de uma maneira muito eficiente, só que em mercados grandes, em mercados muito desenvolvidos, e aí acontece sempre da galera olhar e dizer, mas isso na minha cidade não dá certo. Não, mas minha cidade só tem 6 mil eleitores. Sim. E aí eu queria falar sobre isso, porque às vezes é uma cidade que o cara diz, na minha cidade não dá certo, mas aí o cara diz, como foi a última eleição na tua cidade? Ganhamos por 6 votos.
Então, quando o cara fala em microsegmentação, faz todo sentido, né? Sim, a lógica da cidade pequena, ela ainda traz mais elementos que reforçam essa questão. Então, por exemplo, na cidade pequena, os micro-influenciadores offline são super decisivos. É a cabeleireira, é o dono do mercadinho, é o dono do boteco, é aquele senhorzinho que fica na praça que conversa com todo mundo. Então, assim, os problemas, eles não são novos e as soluções muito menos. Só que a gente entrou num mundo e num momento em que o digital se impôs como algo tão universal e tão decisivo que as pessoas compraram isso com muita sagacidade, com muita vontade. Em vez de falar assim, eita, peraí, o digital é legal, é bom, é importante, vai me ajudar. Mas o que funcionou até aqui na história, eu vou deixar para trás? Isso, exatamente. As pessoas acharam que quando acabou o showmício e o brindezinho do boné, acabou a antiga política. Mas ela funcionava, as pessoas eram eleitas. E não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular. Então a gente não pode desaprender com o que funcionava. A gente tem que agregar novas ferramentas. Sim. E é por isso que as pessoas estão ficando para trás. Porque as pessoas estão crendo e sendo pragmáticos ao ponto de dizer: se eu fizer isso, se o meu vídeo tiver este formato, se eu falar esta frase, eu vou ganhar a eleição. E na cidade pequena a gente sabe que isso funciona muito menos que nos grandes centros. E é impressionante que isso esteja acontecendo agora, numa realidade que é justamente uma realidade muito diferente do que acontecia antes, porque esse discurso que você está falando é o discurso dos marqueteiros com quem eu aprendi há 30 anos. Sim. Que eram os caras que diziam assim, olha, a gente é quem conduz a eleição, conduz o discurso, é só fazer isso que a gente vai ter um resultado. E no final das contas, o que a gente via era que naquela época sim, você tinha controle, porque era TV, rádio, jornal, outdoor, comício, grana na rua, e agora você tem muitas outras variáveis. Então, enfim, é fantástico que você está trazendo. Eu queria agradecer demais por você estar aqui com a gente, por tirar esse tempinho aqui para conversar com a gente. E queria saber como é que a gente encontra Fernanda Camargos aí pelas redes sociais, pelos... Show de bola. Agradeço pelo convite, agradeço para quem está assistindo, agradeço também ao pessoal do Compol pela oportunidade de poder falar 2 vezes, coitado, encheu o saco do povo 2 vezes. 3 já, 3. Não, o ano passado, agora esse ano já foi 2 vezes no dia seguinte, desculpa, tá, gente? Mas para me encontrar é fernanda.camargos, com S no final. Lá no Instagram, meu site Fernanda Camargos, também com S no final, .com.br. E aí a gente conversa e se entende por aí. Segue, acompanha, aprende, interage com ela, que além de tudo, vocês viram, né? É uma espoleta. Conversa, bom humor, adorei. Queria só, para finalizar, te dar um presente aqui que o pessoal da ABN3 mandou, uma agendinha aí para você anotar suas ideias, né? Muito obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente traz mais uma entrevista muito legal aqui no Boca de Urna.